O julgamento de Jesus atravessa um limiar decisivo. Entra agora em sua fase mais perigosa. Até aqui, ele esteve nas mãos da religião. Agora passa às mãos do Estado. Sai do templo e entra no pretório. Deixa de ser acusado como blasfemo e passa a ser apresentado como inimigo do Estado. O que se segue não é apenas um embate entre fé e poder, mas entre direito e política. Quando a religião falhou em condenar um inocente, ela recorreu ao Estado. E quando o Estado percebeu a inocência do acusado, ele recorreu à política. Eu sou o pastor Evandro Carlos e você está no meu canal. Assista a este vídeo, o 5º episódio da presente série, curta, comente, compartilhe com um amigo. É diante de Pôncio Pilatos, representante do Império Romano, que o processo assume sua forma mais perversa. Não mais um julgamento por crimes cometidos, mas por crimes inventados. O que está em jogo é a estabilidade, o medo e a conveniência. No último episódio, vimos que os líderes religiosos, o Sinédrio, perderam a linha e resolveram fazer tudo sozinhos. O Sinédrio foi ao mesmo tempo acusador, inquisidor, vítima e legislador. Sob as leis hebraicas, a imputação era de blasfêmia. Porém, eles sabiam que Roma não daria a pena de morte apenas por causa de briga religiosa ou doutrina. No capítulo 18, versículos 29 ao 31, o evangelista João fez o seguinte registro no livro que leva o seu nome. Leiamos. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Desta forma, ao examinarmos as entrelinhas do registro bíblico, membros do Sinédrio mudaram a estratégia e transformaram o caso em uma questão política. Como não podiam executar ninguém por motivos religiosos, eles decidiram acusar Jesus de tentar dar um golpe de Estado e derrubar o Império Romano. Assim, a acusação passou de ofensa a Deus para ameaça ao governo. No fim das contas, como só os romanos tinham o poder de condenar alguém à morte, os líderes judeus abriram mão da própria autoridade e entregaram Jesus para Pôncio Pilatos. Eles usaram a desculpa de manter a ordem para conseguir que o Estado fizesse o serviço sujo e eliminasse o réu com o apoio da lei romana. O evangelista Lucas registra a acusação inicial. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Nada específico. A acusação contra Jesus era vaga e sem provas concretas, feita para ser adaptada ao interesse dos líderes. A ideia era criar a imagem de um desestabilizador perigoso para a sociedade. Quando não existe um crime real, a tática é inventar um perigo e construir uma narrativa que justifique a prisão. Enquanto isso, do lado de fora, os líderes religiosos manipulavam a opinião pública. A multidão que antes o aclamava na entrada triunfal em Jerusalém, agora, influenciada por discursos e rumores, virava uma massa de manobra para pressionar a decisão. Perante Pilatos, Jesus não seria apresentado como homem, mas como símbolo perigoso, não como réu, mas como ameaça. Quando se fala em
perverter a nação, quando se fala em atentar contra a ordem, quando se fala em ameaça à democracia, quando se fala em atos golpistas, o campo se torna fértil para que a emoção substitua a razão. E o perigo não está apenas na punição do culpado, mas na condenação do inocente em nome de uma suposta causa maior. Assim começou o julgamento de Jesus diante de Pilatos. A acusação avança. O evangelista Lucas prossegue. Impedindo que se pague imposto a César. De acordo com a incriminação, Jesus estaria encorajando o povo a não pagar impostos. A ironia é contundente. Aquele que disse, dai a César o que é de César, passa a ser acusado de atentado fiscal. Não há provas, não há registros, há apenas a conveniência da acusação. No direito romano, isso era suficiente para acender o alerta máximo. Questionar tributos significava questionar a autoridade. E questionar a autoridade era, por definição, um ato perigoso. Quando o Estado se sente ameaçado financeiramente, a presunção de inocência costuma ser a primeira vítima. Acusar alguém de atacar o fisco é tocar no nervo do poder imperial. O objetivo não é esclarecer, é provocar reação. O direito começa a ser usado não para apurar, mas para enquadrar. A terceira acusação é ainda mais grave. E afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Não um rei simbólico, não um rei espiritual, mas, segundo a narrativa construída, um rei rival do trono. Jesus é apresentado como usurpador, como ameaça direta ao império. Aqui, o título Rei dos Judeus deixa de ser declaração de fé e passa a ser tratado como crime de traição. Aqui não se fala mais de religião, fala-se de traição política. Rei só pode haver um: César. O título messiânico é distorcido para justificar uma condenação estatal. Mas Pilatos percebe o exagero. Ele interroga Jesus diretamente. E a resposta não revela insurreição, mas verdade. Ainda assim, o simples uso do título é suficiente para alimentar o medo político. Não importa o conteúdo real da afirmação, importa como ela pode ser interpretada. Quando o poder teme perder o controle, até palavras tornam-se armas. O evangelista Lucas acrescenta: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Nesta acusação, Jesus é retratado como agitador de massas, um líder perigoso, alguém que incita instabilidade coletiva. Não importa que suas palavras fossem de paz. O evangelista Marcos é econômico nas palavras, mas devastador no conteúdo. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Não diz quais, não enumera, não especifica. Ali, naquele tribunal contaminado, as velhas acusações retornam travestidas de novidade. Entre elas, uma em especial ecoava com força e reaparecia reciclada como se fosse crime contra o patrimônio público. Este homem disse que destruiria o templo. A acusação era infame, porque Jesus nunca convocou depredação alguma. Ele falara de outro templo,
falara do seu próprio corpo, mas a metáfora foi convertida em delito, a palavra espiritual em crime material, a profecia em ameaça concreta. Se fosse hoje, uma fake news se propagaria dizendo que Jesus incentivava vandalismo, que insuflava seus apoiadores contra símbolos da nação, que colocava em risco aquilo que representa a identidade coletiva. Não importava que ele jamais tivesse tocado uma pedra do templo. Não importava que tivesse ensinado respeito, ordem e reverência. A acusação precisava apenas parecer verossímil. E quando uma acusação parece plausível aos olhos da multidão, ela dispensa comprovação. Muitas coisas, diz o texto bíblico. Isso significa um emaranhado de imputações soltas, onde a quantidade substitui a qualidade e o volume encobre a ausência de prova. Não se acusa para esclarecer, acusa-se para sufocar. Jesus passa a ser visto não como mestre, mas como ameaça cultural. Não como pregador, mas como potencial destruidor da ordem. E quando o réu é apresentado assim, qualquer silêncio vira culpa, qualquer defesa vira afronta. Assim, sob o peso das muitas coisas, o julgamento de Jesus avança, não porque ele fosse culpado, mas porque a acusação inflada e difusa já havia cumprido seu papel. Jesus não incitou revolta, não convocou violência, não organizou insurreição. Ainda assim, foi apresentado como alguém que colocava a nação em risco, porque quando a narrativa se sobrepõe aos fatos, o processo deixa de buscar a verdade e passa a servir ao espetáculo. E no espetáculo, o silêncio do réu incomoda, a prudência do juiz atrapalha e a pressa da multidão governa. Pilatos não é um homem ingênuo. Ele percebe rapidamente que há algo errado. Ele percebe a inveja, percebe a manipulação, percebe que está diante de um homem inocente, mas também percebe outra coisa: a pressão política de Roma. Manter a paz era a sua obrigação máxima. Uma rebelião, ainda que improvável, poderia custar-lhe o cargo ou a vida. Jesus permanece em silêncio diante de acusações absurdas. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registram o fato. Esse silêncio não é fraqueza, é revelação. E Pilatos se maravilha, pois não é silêncio de culpa, é silêncio de quem sabe que a verdade já não está sendo ouvida. Pilatos então pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde com sobriedade, sem teatralidade, sem defesa elaborada: Tu o dizes. No Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 23 e o versículo de número 7, lemos o seguinte: E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também, naqueles dias, estava em Jerusalém. Diante daquele impasse, Pilatos tenta uma saída jurídica. Ao saber que Jesus era galileu, ele o envia a Herodes Antipas. Pilatos o remete não por justiça, mas por conveniência administrativa, não por zelo processual, mas por fuga de responsabilidade. Quando o juiz sabe que a decisão é injusta, mas teme assumi-la, ele tenta transferi-la. Quando o juiz foge da decisão, o processo já perdeu a sua alma. A história está repleta de julgadores que
não condenaram por convicção, mas também não absolveram por coragem. Pilatos inaugura aqui uma das mais antigas estratégias do poder: empurrar a decisão para outro, esperando que a culpa se dilua. Aqui, o julgamento de Jesus toca o nosso tempo. Vivemos em dias em que acusações são construídas pela mídia, em que narrativas substituem provas, em que a opinião pública condena antes do tribunal. Inocentes são expostos, culpas são seletivamente ignoradas. Estudando sobre o paralelo entre o Sinédrio e a era digital, vemos que especialistas em redes sociais dizem que estas criam grupos fechados onde a informação é filtrada. Se o algoritmo percebe que você não gosta de alguém, ele só te mostra provas contra essa pessoa. E o efeito é que isso cria uma verdade absoluta para aquele grupo. Outro exemplo mencionado pelos especialistas é que um vídeo de 15 segundos ou uma frase fora de contexto, o famoso recorte, é suficiente para que milhões de pessoas decretem a culpa de alguém. E quando a justiça oficial chega para analisar os fatos, a reputação da pessoa já foi destruída. Trata-se do linchamento virtual, onde a sentença da rede social ignora o direito de resposta. Hashtags, campanhas de cancelamento e ataques coordenados servem para avisar ao juiz que a sociedade espera uma condenação, independentemente do que diz o processo. Isso é o que chamamos de populismo judiciário, onde o barulho digital tenta pautar a caneta do tribunal. Vivemos em uma época que leis são aplicadas com rigor para uns e com complacência para outros. Há quem aguarde por um alvará de soltura, mesmo após reconhecida a inocência. Há quem espera por um procedimento médico urgente, dependendo da caneta de um juiz distante da dor humana. Se o julgamento de Jesus acontecesse nos dias de hoje, toda a mídia estaria em cima do caso. Canais de TV, comentaristas e especialistas de plantão dariam opiniões prontas e as câmeras filmariam tudo em tempo real. No próximo episódio, veremos o Filho de Deus diante de Herodes Antipas, onde a justiça não será negada apenas, será transformada em espetáculo.